Boa noite a todos. Vamos iniciar a sessão ordinária rezando a oração do Pai Nosso, pedindo a Deus que nos abençoe. Abro esta sessão ordinária, a qual, por medidas de segurança, está com suspensão temporária da participação do público externo. Porém, as sessões continuam sendo transmitidas normalmente pela internet, junto ao site do Poder Legislativo Municipal. Sendo imprescindível, nesse momento, evitar aglomeração de pessoas agindo com responsabilidade, assim como seguindo as orientações dos órgãos de saúde. Peço a todos os presentes que desliguem seus aparelhos celulares, declarando aberta esta sessão. Peço ao secretário que realize a leitura da ata da última sessão ordinária. Ata da 35ª sessão ordinária do segundo período legislativo do ano de 2020, da legislatura 2017 a 2020, da Câmara Municipal de Cruz Machado, realizada no dia 9 de novembro de 2020. Ata da reunião ordinária realizada aos 9 dias do mês de novembro, correspondendo à 35ª sessão ordinária de 2020, na sala das sessões da Câmara Municipal, cita a Avenida Presidente Getúlio Vargas, nesta cidade de Cruz Machado, com marca da União da Vitória, Estado do Paraná, conforme disposto na Resolução 09/2019, publicada em 18 de dezembro de 2019, a gravação em áudio e vídeo desta sessão encontra-se em meio digital e no site deste Poder Legislativo. Sob a presidência do vereador Ezequiel Junques de Camargo e secretariado Matheus Olocheski. Às 19 horas, verificou-se a presença de todos os senhores vereadores. O senhor presidente declarou aberta a sessão ordinária e solicitou ao primeiro secretário que efetuasse a leitura da ata da última sessão ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade. Iniciou o expediente com a leitura do ofício das respostas do Executivo Municipal. As indicações dos senhores vereadores. Indicação do número 11/2020 da autoria do vereador Ezequiel Ortiz dos Santos, solicitando o patrulhamento das linhas Vicinal Rio da Areia, segundo Vicinal Vitória, linha Encantilhado, bem como a solicitação de providências no sentido de implantar um redutor de velocidade tipo lombado junto à Avenida Vitória, em frente à Igreja Ucraniana Nossa Senhora das Glórias. Indicação do número 3/2020 da autoria do vereador Luiz da Maia, solicitando o conserto do encanamento do esgoto na rua Atílio Rocco, no Distrito de Santana, mais especificamente em frente à Igreja Assembleia de Deus. Indicação do número 14/2020, também da autoria do vereador Luiz da Maia, solicitando a disponibilidade de um profissional em fisioterapia para atendimento no UBS, Ludovica Caras, no Distrito de Santana. Após o expediente, o presidente solicitou aos vereadores autores das indicações que fizessem uso da palavra em tribuna e justificasse seu pedido. Já a ordem do dia iniciou com o projeto de lei número 180/1802 de 2020, de autoria do Executivo Municipal, o qual denomina de Rua Teresa Kraftig Bartschak o logradouro público e dá outras providências. Em primeira discussão, efetuou-se a leitura da redação do projeto e demais anexos. Na sequência, o presidente abriu a palavra aos nobres e diz, porém, sem manifestação. Este seguiu para análise e emissão de parecer da assessoria jurídica do Poder Legislativo. Dando continuidade, o senhor presidente comunicou para o próximo pleito eleitoral. Esse Poder Legislativo Municipal adotou medidas em seu site oficial,
bem como na transição das sessões, a fim de respeitar e atender o que dispõe a Justiça Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral. Dessa forma, até que cessem os prazos, a palavra livre dos nobres pares não será disponibilizado. E como nada mais havia a fazer ou tratar, o presidente declarou encerrada a sessão e determinou que fosse lavrada a presente ata, que depois de lida achada conforme vai assinada pelo senhor presidente, por mim, secretário, demais membros da mesa diretiva e por todos os senhores vereadores presentes. Bem como na transição das sessões, a fim de respeitar e atender o que dispõe a Justiça Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral. Dessa forma, até que cessem. Não tendo chegado à mesa nenhum pedido de impugnação ou ratificação da ata, considera-se a mesma aprovada. Nada mais havia a fazer ou tratar, o presidente declarou encerrada a sessão e determinou que fosse lavrada a presente ata, que depois de lida achada conforme vai assinada pelo senhor presidente, demais membros da mesa diretiva e por todos os senhores vereadores. Não constando documentação do expediente, iniciamos a ordem do dia, com a prestação de contas do Executivo Municipal, referente ao exercício financeiro de 2019, de responsabilidade do atual prefeito municipal, senhor Euclides Paz. Peço ao secretário que faça a leitura do ofício do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, assim como do parecer jurídico expedido pela advogada desta Casa de Leis. Ofício número 1675/2020. Acórdão, Curitiba, 27 de outubro de 2020. Acórdão do parecer prévio. Senhor presidente, em cumprimento ao disposto no artigo 18, 1º e 2º da Constituição do Estado do Paraná, comunico a Vossa Excelência a emissão de parecer prévio proferido por este Tribunal nas contas do Poder Executivo do município de Cruz Machado. Exercício financeiro 2019, conforme dados abaixo. Primeiro, processo 182-104-20, prestação de contas prefeito municipal. Acórdão do parecer prévio, número 446 de 2020, primeira Câmara. Terceiro, disponibilização diário eletrônico do Tribunal de Contas, número 2388, de 24 de nove de 2020. Quarto, data do trânsito do julgado acórdão 20 de 10 de 2020. Quantos da adoção do processo eletrônico este Tribunal de Contas, nos termos da Lei Complementar Estadual 126 de 2009 e do regimento interno do processo digital, estará disponível no prazo de 90 dias, contado da emissão deste ofício, no seguinte caminho. Acesse o site tribunal em www.tsepr.gov.br. Segundo, clicar na opção Portal Contas Paraná no menu à esquerda. Terceiro, selecionar a opção Cópia de autos digitais. Quarto, indicar o número do processo 182104/20. Quinto, indicar o número do cadastro CPF ou CNPJ. Sexto, clicar em exibir cópia. Por fim, solicitamos que, após o julgamento deste encaminhado, o decreto legislativo e a publicação do Tribunal de Contas no seguinte caminho: www.tse.pr.gov.br. Clicar no ícone e-contas PR. Clicar em petição intermediária. Indicar o número do processo 182104/20. Clicar em manifestação de terceiros. Sexto, clicar em carregar novo documento. Sétimo, clicar em finalizar petição. Atenciosamente, Wilson de Lima Júnior, diretor de Gabinete de Presidência. Processo, parecer jurídico, número 46/2020. Objetos: prestação de contas do Poder Executivo, exercício financeiro de 2019. Primeiro,
Recebeu o Poder Legislativo comunicação da emissão de parecer prévio proferido pelo Tribunal de Contas do Estado, junto às contas do Poder Executivo do município de Cruz Machado, referente à prestação do exercício 2019, sob o número 18.2104/20. Processo eletrônico, o qual pode ser consultado via site Tribunal de Contas, junto ao portal e contas, conforme orientações recebidas por esta Casa de Leis. Prestação de contas do exercício financeiro de 2019 é de responsabilidade do atual prefeito, senhor Euclides Paza, o qual, após análise técnica do Tribunal de Contas, fora remetido para julgamento pelo Poder Legislativo, e desta forma recomenda a esta assessoria jurídica pela entrega das principais peças aos nobres e diz, disponibilizando também o processo na íntegra na forma digital para interessados. O julgamento a ser efetuado pelo Poder Legislativo atende o que determina o mandamento constitucional, pois compete de forma privativa a este poder julgar as contas do Poder Executivo, atuando o Tribunal de Contas do Estado como órgão que auxilia no controle externo dessas contas, emitindo apenas um parecer prévio opinativo. Segundo, o processo sob análise fora analisado pela Coordenadoria da Gestão CGM, a qual expediu instituição final, tendo concluído pela irregularidade das contas, com aplicação de ressalva e de multa, pelos seguintes itens avaliados e não atendidos totalmente pelo Poder Executivo, em seu contraditório quais sejam. O item apontado como irregular se refere ao resultado do orçamentário financeiro de fontes não vinculadas a programas, convênios, operações e crédito do RPPS. A justificativa pela manutenção da irregularidade fora emitida pela CGM, em razão de que o gestor do município deve avaliar durante o exercício se as despesas serão suportadas pelas receitas livres, observar o planejamento orçamentário e acompanhar o fluxo de caixa, verificado pelo ente municipal que as despesas não seriam suportadas pelas receitas livres e responsáveis pelo município. Deveria agir para evitar crescimento do déficit. Nesse sentido, em que pese os decretos de contenção de gastos apresentados pelos municípios, verifica-se que as medidas não foram suficientes para frear o déficit apresentado em 2019. Desta forma, pelas razões acima, a Coordenadoria do Tribunal também emitiu parecer para a aplicação de multa ao gestor nos termos do artigo 87, 4º G da Lei Complementar Estadual, número 113 de 2005, Lei Orgânica do Tribunal de Contas, conforme o Acórdão 354 de 2017. O item apontado com ressalva junto ao processo de contas se refere ao limite de despesas com pessoal ao não retorno ao limite no prazo legal, análise do primeiro quadrimestre do exercício de 2019, com baixo crescimento do PIB, fonte de critérios, Lei Complementar 101/00, artigo 23, multa LSE, número 103/2002, artigo 87, 4º, a Coordenadoria Tribunal de Contas aceitou em partes a defesa do município com relação a este item e, neste sentido, ressalvou irregularidade porque o município implementou ajustes nas despesas com pessoal e, apesar de não ter retornado ao limite da despesa com pessoal no prazo legal, que era até mês 8 de 2019, o município eliminou excesso em
12 de 2019, onde alcançou um percentual de 49,88%, opinado pela coordenadoria por esta justificativa em dar este item com ressalva, mas com aplicação de multa, tudo conforme parecer emitido por esta. Em análise a este parecer, processo de contas representando o Ministério Público, através do parecer 118.2104/20, corroborou com o opinativo da coordenadoria técnica pela irregularidade das contas e aplicação de multa administrativa, nos exatos termos do parecer emitido. De maneira diversa, entendeu a primeira Câmara Tribunal, através do seu relator conselheiro Fernando Augusto de Melo Guimarães, o qual emitiu o acórdão de parecer prévio, número 446/20, aprovado por unanimidade pelos demais conselheiros, tendo parecer do relator, recomendando a regularidade das contas do exercício de 2019, ressalvando, porém, o resultado deficitário das fontes não vinculadas a 0,11% no exercício e 0,91% no acumulado. Intempestivo cumprimento do disposto no artigo 23 da LS 101/00, atraso de um quadrimestre. Os conselheiros da primeira Câmara do Tribunal de Contas acompanharam o parecer relator, votaram pela regularidade da prestação de contas do exercício financeiro. De 2019, do atual senhor prefeito Euclides Paza, ressalvando apenas irregularidade acima citadas, tudo conforme fundamentos emitidos junto ao acordo acima citado. Desta forma, não havendo recurso, deu-se o trânsito julgado do processo, para então ser este Poder Legislativo oficializado sob a emissão de parecer e da sua obrigação de julgar o presente processo de contas. E é o que tinha a relatar. Terceiro, cabe esclarecer que o processo de contas retrocitado fora remetido a este Legislativo Municipal para julgamento conforme determina a legislação em vigor, vez que a fiscalização do município é exercida pelo Poder Legislativo Municipal, através dos seus vereadores, mediante controle externo com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, conforme o artigo 31, parágrafo 1º da nossa Constituição de 1988. E com o mesmo teor no caput do artigo 18, parágrafo 1º da Constituição do Estado do Paraná, e o caput, artigo 66 da Lei Orgânica Municipal. Anualmente, as contas dos administradores municipais são submetidas ao Tribunal de Contas do Estado e analisadas pelos técnicos para a emissão de parecer prévio sobre a regularidade ou não das contas. Após o Tribunal de Contas enviará estas para serem julgadas pelo Legislativo Municipal, vez que se trata de competência privativa, conforme o artigo 26, inciso 5º da Lei Orgânica Municipal. O procedimento para julgamento das contas municipais vem disciplinado junto ao regimento interno da Câmara Municipal, Resolução 022/90, junto ao artigo 174 a 178. Onde, após recebido o parecer prévio do Tribunal de Contas, independentemente de leitura em plenário, o presidente fará a distribuição de cópia do mesmo, bem como o balanço anual, a todos os vereadores, enviando o processo à Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização, a qual terá 20 dias para apresentar ao plenário seu pronunciamento, acompanhado do projeto de decreto legislativo pela aprovação ou rejeição de contas, para análise e julgamento dos demais vereadores, ocasião em que o voto será público e aberto, conforme determina o artigo 54, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal. Destaco que não é admitido
emendas ao projeto do decreto legislativo. Ressalvo que, em respeito ao princípio da ampla defesa do contraditório, deverá ser oficializado pelo excelentíssimo senhor Euclides Paza, no ingresso nesta Casa de Leis. Do processo de contas sob a responsabilidade, assim como a data do possível julgamento, concedendo a este direito de manifestar por escrito ou oralmente, assim como juntar documentos, retirar cópias do processo, etc., a fim de preservar e assegurar amplamente os seus direitos constitucionais, primando pela lisura e validade do processo de julgamento, evitando assim a argilação de possíveis nulidades. Destaco ainda que, conforme o regimento interno, que a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização poderá receber pedido dos demais vereadores, solicitando informações sobre itens determinados das prestações de conta e para a resposta aos questionamentos. A comissão pode realizar quaisquer diligências e vistorias externas com o fulcro no artigo 174. Saliento que, em caso de deliberação da Câmara seja contrária ao parecer prévio do Tribunal de Contas, o projeto de decreto legislativo conterá os motivos da discordância, dependendo do voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, conforme o artigo 31, parágrafo 2º da Constituição Federal de 1988, o artigo 18, parágrafo 2º da Constituição do Estado do Paraná, artigo 66, parágrafo único da Lei Orgânica Municipal e do artigo 23, terceiro da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Compete observar que na sessão em que for discutido e julgado o processo de contas, o expediente ficará reduzido a 20 minutos e a ordem do dia será destinada exclusivamente à matéria. Além disso, conforme o artigo 87 da Lei Orgânica Municipal, o parágrafo 3º do artigo 18 da Constituição Federal e parágrafo 3º do artigo 31 da nossa Constituição Federal de 1988, o processo de contas deverá ficar durante 60 dias à disposição de qualquer contribuinte para exame, apreciação junto à sede deste Legislativo Municipal. Por fim, após o julgamento pelo Legislativo Municipal, deve-se comunicar o resultado da votação ao Tribunal de Contas do Estado via petição eletrônica. Observado acima o exposto ao parecer. Cruz Machado, 13 de novembro de 2020, e Elisângela Marlisa Kcheski, assessora jurídica do Legislativo Municipal. Encaminha o processo à Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização, que terá 20 dias para apresentar ao plenário o seu pronunciamento. Os vereadores terão até 10 dias para solicitar informações acerca de itens determinados no processo à Comissão de Orçamento e poderá realizar diligências e vistorias externas para responder aos questionamentos. Em cumprimento aos prazos regimentais, o processo permanece em análise. Devido ao grande volume do processo, o mesmo permanece para consulta da população no setor administrativo desta Casa de Leis e o parecer prévio será disponibilizado no site da Câmara Municipal. No mais, em respeito ao princípio da ampla defesa e do contraditório, determino que seja realizada a comunicação ao senhor prefeito, excelentíssimo senhor Euclides Paza, do ingresso nesta Casa de Leis do processo de contas sob sua responsabilidade, assim como a data do julgamento pelos nobres edis, oportunizando a este prazo para manifestações escrita ou virtual, se assim desejar.
Solicito ainda ampla publicidade do referido processo, devendo ser publicada a notificação em Diário Oficial, dando ciência aos munícipes do mesmo. Prosseguindo, temos em pauta o projeto de lei sob número 1802/2020, em segunda discussão. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer jurídico emitido pela advogada desta Casa de Leis. Parecer jurídico 45 de 2020. Assunto: Projeto de Lei 1802/2020. Objeto: denominação do logrador público. Primeiro, recebe esta assessoria jurídica para fins de análise e expedição de parecer ao Projeto de Lei 1802 de 2020, o qual objetiva a autorização legislativa para proceder à regularização do logradouro através da denominação. O logradouro a ser denominado consiste na rua projetada 07B da quadra B, da quadra F do lote 001, com a matrícula original sob o número 16.972, localizado junto à linha Iguaçu, perímetro urbano do distrito de Santana deste município. Acompanha o projeto a lei um grande volume de documentos e, no caso específico, o projeto bibliografia da homenageado. Documento este essencial apresenta positura, a qual vem justificar a escolha e preencher os requisitos da nossa lei orgânica e do Código de Posturas. Segundo, a denominação de logradouros públicos pode ser de iniciativa tanto do Poder Executivo como do Legislativo, tendo em vista tratar da matéria de ordem concorrente. Portanto, o projeto não possui vícios de iniciativa ou de forma. A legislação municipal que rege a matéria sobre análise dispõe que deve ser observada a denominação de logradouros e impossibilidade de dar nomes de pessoas vivas a bens e serviços públicos de qualquer natureza, e a limitação temporal para a homenagem somente dar após 1 ano de falecimento. Conforme preceitua o parágrafo único do artigo 204 da nossa Lei Orgânica e do artigo 18 do Código Municipal de Posturas do Meio Ambiente, da Lei 1315 de 2011. Ademais, deve-se observar ainda que dispõe no artigo 17 do nosso Código de Postura e Meio Ambiente. Diante do acima, exposto com fulcro no artigo 204 da Lei Orgânica Municipal, que dispõe a Lei 1315/2020, o nosso Código de Postura e Meio Ambiente, precisamente em seu artigo 17 e 18. Expresso parecer pela legalidade da matéria. Por fim, a matéria deve ser analisada pelas comissões competentes desta Casa de Leis, e a votação deve ser nos termos do artigo 55 da Lei Orgânica. Nesses termos é o parecer Cruz Machado, 12 de novembro de 2020, e Elisângela Marlisa Chesca, assessora jurídica do Legislativo Municipal. O projeto está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Repasso o projeto para análise das comissões competentes desta Casa de Leis, que dentro dos prazos regimentais devem apresentar seus pareceres. Declaro nesse momento a palavra livre aos senhores vereadores, lembrando que deve ser respeitado o tempo de 5 minutos para cada vereador. Passo a palavra para o nobre vereador Zeno Kazuki. Boa noite a todos que nos assistem de suas casas. Voltamos às sessões com a palavra livre, e hoje
eu queria agradecer a todas aquelas pessoas que ontem compareceram nas urnas e confiaram em minha pessoa, aonde acabei me elegendo para mais um mandato de vereador. Então, tenho que agradecer todas aquelas pessoas que acreditaram, que depositaram seu voto em minha pessoa. E podem ter certeza que desde a primeira sessão estarei nesta Casa de Leis lutando para que a população seja atendida da maneira que merece, lutando também perante o Executivo para que os recursos públicos sejam investidos de uma maneira certa. Então, podem ter certeza que a nossa luta vai estar aí mais 4 anos em cima da população de Cruz Machado. E espero que a próxima administração atenda nós, vereadores, porque quem faz o nome do vereador é o prefeito, quando o prefeito atende o vereador, através de indicação, requerimento, projeto. E sabemos nós, vereadores, que nessa administração o nosso trabalho foi só fazer indicação e requerimento, mas isso não foi mostrado para a população como deveria, sendo executado tudo aquilo que a gente cobrou da administração. Vemos aí as nossas emendas, que até hoje ainda não foram atendidas, onde o município gastou os recursos e nós ficamos devendo as palavras nossas para a população. Esperamos que ainda há tempo da administração resolver esses problemas das nossas emendas e que elas possam ser executadas ainda nessa administração. Era isso, meu muito obrigado. Obrigado, vereador. Mais alguém? Mais uma vez, quero cumprimentar a população que nos acompanha pela internet, cumprimentar os vereadores e agradecer também à população cruzmachadense que mais uma vez acreditou em mim, depositando seu voto de confiança e me dando a oportunidade de estar à frente do Legislativo por mais 4 anos. Agradeço a todos os amigos que me apoiaram, a minha família, e quero dizer que vou retribuir os votos com trabalho. Que nem diz o vereador Zeno, esperamos que o próximo prefeito olhe mais para os vereadores, porque o vereador é o para-choque da administração. Talvez muitos dos vereadores que não conseguiram se reeleger foi por falta de empenho do Executivo. Porque eu sei que todos os 11 vereadores se empenharam para que as coisas dessem certo nesse mandato. Mas, infelizmente, tivemos uma administração que foi mal, e isso, sem dúvida, refletiu nos vereadores. Esperamos que o próximo mandato seja diferente, que o novo prefeito, e eu já aproveito a oportunidade para cumprimentá-lo e parabenizar pela sua eleição, olhe não só para os vereadores, mas olhe para a população de Cruz Machado. Eu sempre falei, desde o começo aqui, que tudo que nós vereadores pedimos não é para nós, é para o povo. E quando o prefeito atende o vereador, ele atende o povo. Então vamos torcer para que seja um mandato melhor, e com certeza, se for, quem vai ganhar é a população cruzmachadense, e nós temos que lutar junto para que as coisas derem certo. Sabemos que vai ser um grande desafio. Tem muitos problemas no município de Cruz Machado para se resolver. E só vai se resolver se tiver empenho por parte do Executivo e apoio dos vereadores. Eu acredito que da mesma forma que aconteceu nesse mandato, os vereadores se empenharam para ajudar, mas infelizmente não teve por parte do Executivo tanto empenho. Mas se o próximo prefeito chegar aqui e dizer aos vereadores que vamos trabalhar junto para um Cruz Machado melhor, tenho certeza que todos vão apoiar. E é isso que a população espera, é isso que a população do Cruz Machado precisa.
Então, mais uma vez, o meu muito obrigado a todos que confiaram em mim, acreditaram. E aqueles que não votaram por outros compromissos, a gente entende e vai procurar atender a todos. Sou o único representante da região do Santana para o próximo mandato. Nós éramos em 4. Com certeza a minha responsabilidade vai ser muito maior, mas eu vou me dedicar. E acredito que os outros vereadores daqui vão me ajudar e vão me apoiar também. Desde que o prefeito me apoie, temos um vice-prefeito de lá, eu vou procurar fazer tudo o que eu puder para atender aquela região e a toda a população do Santana e daquela região. Nada mais a tratar. Declaro encerrada a sessão, convidando a todos para a próxima sessão ordinária, dia 23 de novembro de 2020. Boa noite a todos.